E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui um comentário a respeito da sola escritura dos protestantes. Eles alegam que a autoridade máxima para eles é as Sagradas Escrituras. Mas vamos refletir um pouco sobre isso nesse vídeo. Fica aí até o final desse vídeo para você ver que não tem fundamento, não tem cabimento, não tem nada que feche essa conta protestante de dizer que eles põem a fé somente nas Sagradas Escrituras, que só as Sagradas Escrituras já basta. Isso é tão enganoso, tão fora da realidade, que a gente percebe com muita clareza. Vamos pensar um pouco. As Sagradas Escrituras é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. As Sagradas Escrituras é inspirada por Deus e útil para corrigir, para ensinar, para refutar, para educar na fé. Então ela é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que inspirou os homens de todas as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Deus inspirou esses homens e eles foram escrevendo as Sagradas Escrituras. Não só a função de escrever, mas também um grande trabalho, muito tempo para definir qual era o texto que era verdadeiro ou não. Porque a gente sabe que na formação das Sagradas Escrituras surgiram muitos livros, surgiram muitas heresias, muitos livros que eram fantasiosos, que iam sendo tirados. Então quer dizer que além do Espírito Santo inspirar os autores sagrados, inspirar também, definir também qual eram esses livros, para não entrar livros ali que não tenha sido inspirado por Deus. Então toda a Sagrada Escritura diz a igreja, toda a Sagrada Escritura que a gente tem hoje é uma obra do Espírito Santo, uma obra de Deus e dos homens, porque Deus inspirou esses homens tanto para escrever quanto para canonizar a Bíblia como a gente tem ela hoje, Aí vem o protestante, o irmão protestante, e diz: olha, eu só creio no que está nas Sagradas Escrituras. Fora das Sagradas Escrituras é heresia, tá errado. Quando o protestante diz que é só as Sagradas Escrituras somente, olha o tamanho do engano, do equívoco que ele está cometendo. Ele está dizendo para Deus, está dizendo para o Espírito Santo que cessou a inspiração. Olha só que loucura. É o mesmo que dizer: olha, o Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras e se aposentou, não inspira mais nada. É o que está dizendo. Quando o protestante diz: olha, eu vou ficar com as Sagradas Escrituras apenas, ele está dizendo isso: o Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras e foi-se embora, não inspira mais nada, O protestante não crê na igreja por causa disso. A igreja inspirada escreveu o Novo Testamento inteiro, canonizou as Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. A igreja inspirada pelo Espírito Santo escreveu um catecismo, escreveu uma liturgia, e tudo isso o protestante joga fora, porque ele diz: olha, eu fico só com a Bíblia. Então ele está limitando o poder do Espírito Santo. Ele está dizendo que Deus não vai além da Bíblia, já colocou todo o seu entendimento nas Sagradas Escrituras. Olha só que loucura, meu irmão, a sola escritura protestante. Porque se fosse só a Bíblia, como eles falam, ele está colocando Deus como um instrumento, que a Bíblia é um instrumento inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja, uma parceria do Espírito Santo com a igreja, que inspirou a igreja para canonizar, para escrever e canonizar as Sagradas Escrituras. Aí vem o protestante e diz: eu vou ficar com a Bíblia apenas. Ele está dizendo o quê? Que o Espírito Santo não pode inspirar mais nada, então, fora da Bíblia, porque ele vai crer só na Bíblia. Mas quem é que é maior? A Bíblia ou o Espírito Santo? Que
inspirou a Bíblia, que inspirou, né, os homens da igreja para canonizar a Bíblia. Olha só aí como cai por terra, né, todo argumento protestante. Não tem para onde ele se espernear, né? Quando a gente fala assim, aí tem alguns que não gostam, mas não tem como ficar aí esperneando. Porque quem abraçou a doutrina protestante foi enganado e agora está recebendo, né, uma verdadeira doutrina, um ensinamento correto, só não pula fora se quiser permanecer no erro. Mas pensa comigo, meu irmão, você que é protestante e está vendo esse vídeo, o Espírito Santo ficou limitado para inspirar só as Sagradas Escrituras? É isso que você está dizendo? Que Deus não tem mais poder para inspirar mais nada, só as Sagradas Escrituras? Fechou o zíper das Sagradas Escrituras? Fechou-se o poder de Deus? Porque se você diz que é só as Sagradas Escrituras, você está se esquecendo de Deus. Em João 5,39, né, Jesus diz assim: vocês vasculham as Sagradas Escrituras pensando ter nela a vida eterna, quando na verdade ela está falando de mim. E no versículo 40 ele diz assim: mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Veja só, o protestantismo não tem cabimento, né? Não tem lógica, a conta não fecha, porque o Espírito Santo é maior do que as Sagradas Escrituras. E agora, irmão protestante, como é que vocês resolvem isso? O Espírito Santo é maior do que as Sagradas Escrituras ou não? Porque o Espírito Santo é quem inspirou as Sagradas Escrituras. Então, logicamente, ele é maior, né? Logicamente, o Espírito Santo é maior do que as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo não deixou toda a sua sabedoria nas Sagradas Escrituras apenas. As Sagradas Escrituras é um instrumento valiosíssimo, que a igreja considera como um instrumento valiosíssimo, mas, né, é uma coluna das 3 colunas da igreja. As Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que são, né, guiados, que são inspirados pelo Espírito Santo. São guiados pelo Espírito Santo. Então, achar que o Espírito Santo inspirou só as Sagradas Escrituras e cessou a sua inspiração, né? Como se ele tivesse terminado o seu trabalho, né? Inspirou as Sagradas Escrituras, o homem passou o zíper, fechou, pronto. O Espírito Santo agora se aposentou, não inspira mais nada. É isso que o protestante diz, né? Quando fala do catecismo, ele diz: não, a gente não acredita no catecismo. É o catecismo da Romano, é o catecismo de Constantino, entendeu? Quer dizer que a Bíblia, eles conseguem, né, ficar com ela somente e rejeitar o Espírito Santo. Veja que nas Sagradas Escrituras, Jesus Cristo vai deixar como guia da igreja o Espírito Santo e não a Bíblia. Veja que incoerência protestante, né? O que foi que Jesus Cristo disse? Lá em João 16, né, 12 e 13. Ele disse para os apóstolos: tenho muito ainda a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, né, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então quem guia a igreja em toda a verdade, se fosse a Bíblia, Jesus Cristo teria dito: olha, esse livro vai guiar vocês em toda a verdade. Mas não pode, meu irmão, não pode. O Espírito Santo não poderia colocar toda a sua sabedoria, todos os seus dons escrito no livro. Não pode. O livro é um instrumento, a Bíblia é um instrumento, né? Faz parte da revelação divina, mas não é toda a revelação divina. E crer, né, que o Espírito Santo esgotou toda a sua revelação, toda a sua sabedoria e colocou na Bíblia, como diz o protestante, né, a Bíblia somente, é como se ele estivesse dizendo isso. O Espírito Santo colocou toda a sua sabedoria na Bíblia, fechou com o zíper e se aposentou e deixou os homens se virar com a Bíblia. Quer dizer que o protestantismo realmente não fecha, né? Não faz nenhum sentido. Só basta pensar. Para uma pessoa que tem um pouco de inteligência, parar para refletir e dizer: mas como é que uma Bíblia, como é que um livro pode ter autoridade máxima se qualquer um puder, né, interpretá-lo do jeito que quiser? Aquele livro perde a autoridade para essa pessoa, né? Se você dá um livro para cada uma pessoa interpretar do jeito que quer, então quer dizer que a autoridade de interpretar é que está valendo. O livro pode estar correto, está falando tudo certinho, na Bíblia não tem erro, né? Vem um protestante, interpreta errado. Então, o que está valendo para ele é o quê? É a autoridade dele, é a autoridade que ele tem de interpretar. Aí você acha que o Espírito Santo ia esgotar toda a sua revelação, toda a sua sabedoria, colocar num livro,
passar um zip e se aposentar. Como é que ficava isso? São Pedro diz, né, que na Bíblia há partes difíceis de compreender. Quando ele se referia, né, às cartas de Paulo, ele dizia isso, né, que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de compreender, que os espíritos, né, vacilantes e poucos instruídos deformam para a própria perdição. Ou seja, será que o protestante não vê isso? Aí quando eu digo assim, olha, o inimigo, né, o diabo enganou vocês para ficar só com a Bíblia, por quê? Porque o diabo sabia que a Bíblia, interpretada por qualquer pessoa, não tem a sua eficácia. Porque vai servir para quê? Se cada um interpreta do jeito que quer. Por exemplo, o protestante funda a igreja na hora que ele quiser. Vai lá e resiste uma nova igreja na hora que ele quiser. Só que não tem fundamento bíblico, né? Não tem base bíblica nenhuma, não tem aprovação nenhuma para fazer isso. Isso, aí o inimigo fica dando risada desse povo, né? O inimigo fica rindo da cara desse povo, porque fica levados, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Como diz, né, o apóstolo Paulo, ficam levados aí por todo vento de doutrina. Eles são levados, né, por todo vento de doutrina. E a Bíblia, logicamente, não foi, né, escrita para esse fim, para quem quiser interpretar ela do jeito que quiser, né? Não foi, a Bíblia não foi pensada para isso. Ela foi um livro, né, é um instrumento para ser rezado, né, para ser estudado na igreja, unido à igreja. Tem até uma frase dos santos que diz isso, né, que antes de ler a Bíblia, seja católico, né? Porque sendo católico, você vai entender a Bíblia. Se você não for católico, você vê que as pessoas não entendem as Sagradas Escrituras. Você vê aí ateus gravando vídeo, negando a autoridade bíblica, vê protestante, né, fazendo o que quer com as Sagradas Escrituras, todo tipo de interpretação, de forma que a gente vê claramente que é um livro para ser pensado dentro da Igreja Católica. É um livro católico que foi feito pelos católicos e para os católicos, como diz, né, o padre Paulo Ricardo. Então é isso aí, meus irmãos, é isso que eu quis deixar nesse vídeo, para você fazer essa reflexão. Deus, Jesus Cristo, falou que o Espírito Santo é quem vai guiar a igreja. Jesus Cristo falou que estaria na igreja todo santo dia. Então, quando o protestante diz que a Bíblia é somente, ele está rejeitando Jesus Cristo, né? Está rejeitando o Espírito Santo. Porque já que é só a Bíblia somente, ele não quer saber de Jesus Cristo e não quer saber do Espírito Santo, então cai sobre eles, né, aquilo que Pedro falou. Eles deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Eles querem ficar longe de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e ficar com a Bíblia apenas. Como eu falei, né, o diabo enganou essas pessoas, porque com Jesus fora da jogada, com o Espírito Santo, né, fora da jogada, fica só com a Bíblia, e a Bíblia, como disse o apóstolo Pedro, ela é deformada por esses que não têm instrução. Ela pode ser, né, deformada, e ela é deformada por essa mentalidade, né, protestante, por esses ateus. Então veja só, não tem como ser protestante baseado nas Sagradas Escrituras, não. Quiser ser protestante, né, protestante, uma consciência clara de que não tem fundamento bíblico, aí é outra coisa, é uma opinião da pessoa. Só quer ser protestante porque já viu o protestantismo e tal, vira aí uma empresa, vira aí um comércio, mas dizer que é fundamentado nas Sagradas Escrituras, não. Está totalmente fora das Sagradas Escrituras. O pensamento de fundar igrejas está totalmente fora das Sagradas Escrituras. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, né, mostrando para vocês que não tem cabimento, né, não tem fundamento, base nenhuma para a sola Escritura, porque daí você está limitando o poder de Deus. O protestante, ele limita o poder de Deus, a inspiração, né, do Espírito Santo, somente na Bíblia, como se o Espírito Santo não pudesse inspirar a igreja a moldar um catecismo, a criar, né, uma liturgia, como a igreja tem liturgia. O protestantismo não tem uma liturgia, não tem um catecismo para eles. Por quê? Porque já que o Espírito Santo não pode inspirar além da Bíblia, né, para eles, aí vira essa confusão. Por isso que eu digo aqui, né, que em 500 anos de protestantismo, a gente não tem uma folha sequer escrita por eles, não tem um documento,
Não existe nenhum documento escrito por essas igrejas protestantes, né? E nem vai ter. Já pensou essas milhares de igrejas protestantes se reuniram um dia num concílio, né? Numa reunião para mudar aí um catecismo, para mudar aí um credo, para mudar aí uma liturgia? Isso aí jamais vai acontecer. O que prova que o protestantismo, né, realmente é tremenda barca furada. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.